Jungle. Audio Jungle. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Manas, o especial Entre as Manas. Pri, que prazer mais uma vez fazer um especial Entre as Manas com você. Adoro as nossas conversas francas. E hoje eu quero trazer aqui uma pauta que eu tenho estudado bastante, que tem me interessado bastante nos últimos... Pelo menos aí no último ano, tô até terminando uma especialização, porque eu gosto de ser curiosa e entender mais sobre alguns universos, que é liderança. Ai, é um eterno caos, né, da liderança. A liderança é um assunto que vem sido muito falado, né? Acho que você, historicamente, mais do que eu, toda. vai frequentar mais eventos até do que eu. E eu tive recentemente num grande evento aí de RH, e que é uma pauta que vem trazendo aí muitos assuntos, muitas coisas por trás, né, da palavra liderança, que é um termo muito bonito, né, de poder, mas que a gente sabe que é um assunto complexo. É mais desafio do que beleza, né? Exatamente. Então, vamos lá. Tá. Eu fiz um roteirinho aqui, Pri, com alguns principais pontos que eu acho importante, que eu acho que o pessoal de casa também tem interesse em saber. E você também, já por ter sido líder, é a pessoa ideal para nos responder. Poxa, que honra! Pri, nem toda pessoa que é técnica, né? Ela vai ser necessariamente, que é uma boa técnica, necessariamente ela vai ser líder. Ela vai ser um bom líder. E a gente, às vezes, essas coisas confundem um pouco dentro das organizações e acabam mais pra frente trazendo alguns deslizes. E aí, eu queria saber como que a gente identifica se um profissional ele realmente tem potencial e desejo para liderar. Ah, legal. Eu acho que a gente está falando aqui, né, o que você trouxe, é aquele erro histórico que as organizações cometem desde que o mundo é mundo, desde que o trabalho é trabalho, né? Quando você é um contribuidor individual, né, quando você está lá na sua carreira solo, fazendo seu trabalho, e você se destaca tecnicamente, isso acende os olhos da organização para a possibilidade de que você pode liderar, né? Nossa, é a melhor pessoa que eu tenho ali na equipe, acho que eu vou promover a líder, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes? Eu acabo perdendo o bom técnico, ganho um líder patético às vezes, né? Não tô falando que essa é a regra, mas que acontece muito, acontece em muitos casos, porque talvez, né, o líder daquele novo líder não tenha tido os mecanismos adequados para avaliar esse potencial, para entender esse potencial, para entender esse desejo, né? Nós viemos, né, de uma cultura que sempre supervalorizou o crescimento de carreira na direção da liderança. Para você ter sucesso, para você ter destaque, você precisa assumir uma posição de liderança, começa lá com uma coordenação, depois vira gerente, o ápice da sua vida vai acontecer quando você for um diretor, um superintendente, e esse conceito, ele meio que despreza todas aquelas pessoas que querem continuar sendo muito boas tecnicamente, continuar tendo paz, né? Eu falo que uma das características da liderança é que ela rouba a nossa paz, com gosto, né? Para muitas pessoas. Então, eu acho que as conversas de carreira, os processos de avaliação de desempenho, eles têm também que ser conversas exploratórias desse desejo, dessa identificação, né? Pode ser que você tenha ali uma pessoa tecnicamente excepcional, que entrega os melhores resultados da sua equipe e que ela não quer assumir o desafio
e nem a responsabilidade de liderar o restante de um time, né? Então a gente despreza muitas vezes esse desejo e às vezes até o perfil, a familiaridade com isso, e a gente acaba atravessando. E você não ganha de lado nenhum, né? Você perdeu aquela melhor performance do seu time, nem sempre você vai ganhar um líder contento. Então, a recomendação é, né, essas conversas, esses feedbacks, quanto mais frequentes eles forem, quanto mais organizados eles forem, né, na direção de como você imagina seus próximos passos, a partir daqui, o que você deseja para sua construção de carreira, que tipos de desafios você se sente capaz de assumir. E uma pessoa que quer ser líder, que deseja, ela vai verbalizar se ela quiser mesmo, né? Ela vai ficar com os olhinhos brilhando com essa possibilidade, né? Diferente da pessoa que talvez não queira, mas que para não gerar uma indisposição, vai acabar dizendo, eu quero, eu topo, nossa, que legal, que reconhecimento, né? Eu costumo dizer que muita gente confunde uma promoção a uma posição de liderança como um reconhecimento, né? E, na verdade, não é só um reconhecimento, é um desafio. Eu estou reconhecendo as suas capacidades, mas eu estou entregando na sua mão um rabo de cometa. Porque muita coisa vai mudar na sua vida, muita coisa vai mudar no seu cotidiano, muita coisa vai mudar no seu estilo de trabalho, no resultado que você tem, né? Então, a gente precisa cultivar o hábito das conversas de carreira dentro das nossas equipes, a gente precisa cultivar o hábito de feedbacks mais estruturados, de confiança, de espaço para verbalizar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu me sinto capaz, o que eu não me sinto capaz de fazer. Então, isso que eu acho que é o fundamental, né, nesse processo de identificação. Nada melhor que uma boa conversa, com perspectivas claras, né? Com timing para isso acontecer. Eu já vi alguns casos, Pri, de que o líder foi desligado e você precisa imediatamente ocupar aquela posição. Então, você pega a pessoa que tem mais habilidades técnicas da equipe. Sim. E joga ela na fogueira, né? Então, assim, é uma coisa que a pessoa vai no susto, despreparada, porque o líder não é uma coisa que já foi sendo preparado, né? O líder dela falou assim, olha, eu vou alcançar outro cargo, outra posição, você vai me assumir. É uma coisa no susto. E aí que a gente vê que, alguns casos, né? Não generalizando, que aí que dá os maiores BOs, né? Pra falar o português claro. Que são porque a pessoa, ela tem conhecimento técnico, mas ela não tem, talvez, inteligência emocional para ocupar ali, né? E aí que acaba acontecendo a soberba. Que a pessoa, ela muda completamente. Verdade. Nós vamos falar isso mais pra frente. Às vezes, isso que a gente chama aqui agora, né, de soberba, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Então, tá tudo bem, né? Por mais desastroso que possa ser a experiência, a gente precisa saber reconhecer. Mas vamos falar de inteligência emocional, essas coisas mais pra frente. Tá. Agora eu quero tirar uma dúvida, porque além de você já ter sido líder, essa é a rotina do seu trabalho. Você lida com líderes, né? Em todas as camadas. Exato. Então, nesse processo de transição de liderado para líder, quais são os principais choques de realidade? Ai, gente, são tantos, né? Você trouxe uma coisa muito interessante, que é aquela promoção a queima-roupa, que acontece, sim. E às vezes ela é desastrosa, porque... Bom, eu venho de uma realidade de grandes corporações, né? Então, uma das preocupações que essas corporações têm é com o que a gente chama de programa de sucessão. Então, minimamente, ao longo do tempo, eu vou me preparando, eu vou preparando as pessoas para quando acontece, né, uma saída repentina, uma mudança de planos repentina, para que, como empresa, eu esteja minimamente ali preparado para manter a operação, para manter o dia a dia rodando, tá?
Mas quando a gente não tem um programa de sucessão muito claro, quando essas coisas acontecem de forma atropelada e até quando elas acontecem de forma organizada, sentar naquela cadeira ali de liderança traz um monte de choques de realidade. O primeiro deles, o mais clássico de todos, é que é assim: agora eu não sou mais responsável só pelo meu resultado. Eu sou responsável também pelo resultado de um grupo de pessoas que, de alguma forma, eu preciso confiar, inspirar, né, desafiar, tudo na medida certa para que ninguém saia, né, soltando parafuso aí no meio do caminho. Então, outro desafio importante que eu vejo, outro choque de realidade importante, é até um apego que a gente tem à nossa própria atividade operacional, né? Quando você vai liderar, se você ficar muito preso àquele papel de contribuidor individual, que tem que fazer tudo, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, você cai no pior limbo da liderança, que é a liderança extremamente operacional, que vive atolada, que o resultado não aparece, que a equipe se frustra, que ele se frustra. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito, muito bem pensada mesmo, né? O que vai fazer de mim o líder, né, que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera ser, que é a liderança estratégica, né? Que já passou ali pelas camadas mais operacionais, mais táticas e que vai prestar uma contribuição através daquele grupo de pessoas, através daquela equipe significativa, né, para os desafios da empresa. E eu acho que o maior choque de todos é quando você vira líder dos seus colegas de trabalho. Era exatamente isso que eu ia perguntar. É. Como que é esse movimento quando você acaba virando líder dos seus antigos pares? É muito desafiador isso, né? Porque você tem... Não vou chamar exatamente de confiança, né? Mas quando tá todo mundo ali na mesma linha, né? A gente desabafa, a gente fala as nossas opiniões mais polêmicas, né? Mais sentimentais. E aí, de repente, tô ali uma camada para cima, toda aquela galera que tá ali embaixo me conhece, sabe o que eu pensava, sabe, né, como eu encarava esses fatos, o que eu admirava, o que eu não admirava. Então, acho que quando tem esse salto, é extremamente delicada essa questão. E você também vai lidar com outro desafio que é ainda maior, né, que é saber responder a pergunta que as pessoas ficam se fazendo mentalmente ali embaixo quando você sobe. Por que não fui eu? Por que foi ele ou ela? Por que não fui eu? Eu estava preparado, eu desejava, eu comuniquei e na hora do vamos ver foi outra pessoa no meu lugar. Então, lidar com isso, muitas vezes vai ter que fazer com que você tome decisões difíceis, impopulares, né? Aquela relação interpessoal mudou, agora você está num papel de desafiar, de inspirar, de cobrar muitas vezes. A pior sensação do mundo é você ter que dar feedback para um amigo seu. Amigo, às vezes a gente faz amigos pessoais ali no trabalho, né? Estamos trabalhando 3 anos juntos, fulano conhece minha casa, conhece minha família. Como é que eu vou dizer para ele que ele precisa ajustar o passo, que ele precisa ajustar a rota? Então, é muito delicado, né? Eu, como profissional de RH e hoje como consultora, eu tive a felicidade de transitar por programas de liderança em todos os papéis, né? Eu já fui a pessoa treinada para se tornar líder, eu já fui a pessoa que contratou ali uma consultoria para me ajudar a desenhar um programa e entregar esse programa. Eu já fui a pessoa que tinha camadas diferentes, com demandas diferentes, né? De desenvolvimento mesmo da liderança, né? Tem uma galera que está assumindo essas posições pela primeira vez que precisa ser letrada nos conceitos, que precisa falar o mesmo idioma, né? Então, você tem que
que descer um Uhum. degrauzinho e falar assim, ó, vamos nivelar conceito, vamos deixar todo mundo na mesma página, vamos distribuir as mesmas ferramentas para que todos possam, né? E às vezes você lida com o ego de lideranças em camadas superiores. Não, mas eu já sou ótimo o suficiente no meu papel. Você tá querendo me colocar numa sala de aula com os meus pares, com algumas pessoas que eu Sim. lidero para nivelar conceitos? Que absurdo é esse, Priscila? Né? E hoje eu tô num lugar que eu desenvolvo esses programas junto com as empresas e implemento esses programas, né? Eu vou dizer para vocês que, para mim, é o papel mais divertido e tesudo que existe, porque não tenho mais aquele peso, né? Tem um peso enorme da Lógico. exemplaridade, né? Essas pessoas que estão lá, né, os líderes dos meus clientes, né, essas pessoas me observam, elas observam o meu comportamento, elas observam o meu discurso, o meu exemplo, mas é diferente quando você tá fora do dia a dia daquela organização. Sim, né? É um outro olhar, né? É outro olhar e é muito gostoso, porque parece que quando você tá nesse papel mais consultivo, dependendo do tamanho do seu cliente, dependendo de quem são essas pessoas, você consegue enxergar o resultado do seu trabalho muito mais rápido do que quando você tá ali na liderança de RH daquela organização. Acho que essa é uma das coisas, né? Outro dia perguntaram para mim, né? Priscila, você tem vontade de voltar a liderar um time de RH? E a pessoa deu risada quando eu falei, hoje, acho que não. Talvez não. Talvez não, né? Porque eu acho que eu acumulei uma bagagem que me permite ajudar as empresas, né, a construir essa direção, sem aquele compromisso necessário diário de não respirar sossegada. Porque, gente, não adianta romantizar a liderança, né? Não. A liderança, ela tem uma pegada, assim, igual a da maternidade, né? Assim, nasceu um filho, nunca mais você vai ter uma noite de sono tranquila. Virou líder, você também não vai mais ter uma noite de sono tranquila. Não tem por que pintar uma estrada florida, um mundo cor-de-rosa para vocês. Eu mesma, né, nos meus últimos 12 anos de vida corporativa em que eu tive posições de liderança, eu sofri bastante. Sim. Porque você coloca à prova os teus valores, você coloca à prova os teus relacionamentos, você às vezes tem que levar verdades extremamente indigestas, difíceis, né? Então, voltando à sua pergunta número 1, né? A liderança, ela tem que ser um desejo, ela tem que ser um propósito e ela necessita de um desenvolvimento incessante, constante. Sempre, né? A liderança, ela é muito linda teoricamente, né? Falar de liderança é muito bonito, mas na prática é um trabalho... É um leão mesmo por dia, né? Não tem porquê. E ainda mais hoje, sabe? Que a gente tem ambientes tão diversos, tão desafiadores, mas acho que a gente vai guardar um bloco para falar disso, né? Vai falar disso mais pra frente. Então, se você tá curtindo aí o nosso tema de hoje, que é liderança, quer saber mais? Fique ligadinho que quarta-feira, às 12h30, estamos de volta, né, Pri? Com certeza. Então, quarta-feira nos vemos. Até!